Boa noite, galera. Estamos aí em mais um Mestre dos Concursos Militares. Hoje com os nossos amigos Gasguito e Serafim, que eu já passo a palavra, mas chama! Chama os amigos, né, Gasguito? Estamos aí com hoje assunto bem interessante aí para a galera. Aí nós vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, o livro Maus e o Capitão América, dentro do nosso contexto aí de história, literatura e inglês. Agora aqui os nossos colegas, né, de bancada vão dar a sua palavrinha inicial aí para vocês. Vamos lá, seu Gasguito. Boa noite, pessoal. Espero que tenhamos aí uma noite agradável, que a gente consiga, pelo menos, falar das principais questões aí que envolvem a literatura, a história e a língua inglesa. Espero que seja uma noite proveitosa para todos que estejam assistindo. Serafim? Eu faço das palavras do Gasguito as minhas. Espero que a gente consiga, ao menos, dar uma pincelada sobre todos esses assuntos que são extremamente interessantes e importantes, que com toda certeza vocês vão acabar vendo de uma forma ou de outra nas provas que vocês enfrentarão por aí. Para iniciar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos se armar, né, Gasguito? Vamos colocar o capacete, né? Pegar os nossos blindados e vamos partir para o ataque, com o nosso amigo Gasguito falando aí sobre o porquê da Segunda Guerra. Vamos lá, então. Certo, gente. Por que tem a Segunda Guerra, né? Porque teve a Primeira, basicamente é isso, né? Na realidade, o que a gente tem? No final da Primeira Guerra, entender o desfecho da Primeira Guerra é fundamental para a gente entender como a Segunda Guerra aconteceu. Então, a Alemanha ela foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes. Lembrando que o presidente americano Woodrow Wilson, quando ele propôs lá os 14 pontos para a paz, ele propôs uma paz sem culpados, né? Onde, tecnicamente, ninguém seria humilhado depois da guerra. A França não aceitou, a França já vinha com um sentimento de revanche da Alemanha desde a Guerra Franco-Prussiana, lá na unificação alemã, onde a Alemanha acabou incorporando os territórios da Alsácia e da Lorena, territórios ricos em carvão e minério de ferro, e aí gerando esse sentimento de revanche nos franceses. É chamado de revanchismo francês, o termo técnico. Com isso, os 14 pontos de Wilson não foram aceitos, e a gente tem a imposição do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha não teve vez, não teve voz também, certo? O Tratado de Versalhes humilha a Alemanha precisa devolver territórios, a Alemanha tem que reduzir o seu exército para 100 mil homens, ela precisa pagar pesadas indenizações para os vencedores da guerra, e cria-se uma situação, a Alemanha vai se tornar uma república depois da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, e cria-se uma situação onde nós temos esse problema da humilhação da Alemanha. Logo depois a gente vai ter a crise de 1929, a grande crise do capitalismo, e na Alemanha a gente tem um terreno fértil para o desenvolvimento dessas ideias mais radicais, certo? Umas ideias que defendem um nacionalismo exacerbado, defendem um líder forte, um Estado forte. Lembrando que nós tivemos também, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Revolução Russa. Fevereiro e 18. Em 18, os bolcheviques tiram a Rússia da guerra. E o comunismo ele passa a ser uma ameaça real, porque nós temos aí, agora, um grande país, a partir de 22, a União Soviética, que acaba ameaçando e incentivando grupos socialistas e comunistas de toda a Europa a se organizarem. Tendo essa conjuntura, nós temos, assim, um medo do comunismo, somados a um medo, a uma descrença nesse capitalismo liberal que levou à crise de 29, é terreno fértil para o crescimento do nazismo, e foi basicamente o que aconteceu, a gente tem o Partido Nazista crescendo muito na guerra, nós temos o Partido Nazista, o Hitler como um todo, tentando tomar o poder à força, e não é pela força que o nazismo chega, eles conseguem se aproveitar desse contexto, desse contexto mundial e o contexto que a Alemanha vivia, e o Hitler vai ser convidado a participar do governo como chanceler, mas antes ele vai ser preso num episódio chamado Putsch de Munique. E a partir dali, a partir do Putsch de Munique,
que é de 1923, né? Ele vai ser preso por alguns meses e vai escrever a sua obra chamada Mein Kampf, que significa Minha Luta. E ali que começa, né, parte do que a gente vai falar agora. Na realidade, começa não, né? É ali que vai para o papel essas ideias de uma raça superior, de encontrar o culpado para a crise da Alemanha, que seriam os judeus, certo? E todas essas outras questões que a gente, né, vai falar mais na sequência. Falando propriamente da guerra, né, o que nós temos aí é basicamente um desrespeito ao Tratado de Versalhes, né? Depois que o Hitler consegue chegar ao poder, né, em 1933, ele tem um fogo lá no parlamento, ele aproveita do incêndio do parlamento para perseguir seus opositores e tal, né? E, na realidade, o que ele vai fazer é um desrespeito contínuo ao Tratado de Versalhes, certo? Ele vai anexar territórios, vai anexar a Áustria, vai participar da Guerra Civil Espanhola, né, até que ele invade a Polônia. A invasão da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial em 39, certo? Setembro de 39. Mas, né, por que é interessante a gente refletir, né? Por que será que ele começa a desrespeitar as cláusulas do Tratado de Versalhes, como ter um exército nacional, investir em armamento, né, anexar territórios? Por que, né, que isso passa a ser tolerado por Inglaterra e França? Né? Em que medida isso é possível, foi possível, na realidade? É interessante a gente lembrar que, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente viveu a Belle Époque, um período de 1830, aliás, 1870, desculpem, até o início da guerra, em 1914, onde a gente tem uma relativa paz, onde não tem uma guerra entre nenhum grande país industrializado e outro. E esse período foi um período de otimismo, onde as nações se armaram, e elas realmente acreditavam que a Primeira Guerra Mundial ia ser rapidão. Ia ser um conflito muito rápido, resolvido rapidamente. Certo? Só que estava todo mundo armado até os dentes. Foi um conflito que desgastou a Europa, arrasou a Europa e acabou gerando uma crise econômica. Que inicia nos Estados Unidos, é verdade, e se espalha pelo mundo. Tá? Só que esse otimismo não existe antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial. Como o mundo sofreu muito com as consequências no pós-guerra, Alemanha e França França e Inglaterra vão fazendo aquela vista grossa, vão permitindo que a Alemanha e que o Hitler tenham essas atitudes de desrespeito ao Tratado de Versalhes, no intuito, com o objetivo de evitar um novo conflito, certo? E isso acaba sendo inevitável quando, em 1939, o Hitler invade a Polônia. Não sem antes assinar um tratado com a União Soviética, né, um tratado nazi-soviético de não agressão, ou Molotov-Ribbentrop, como queiram chamar, garantindo ali a divisão desse território e, né, uma paz relativa entre as duas nações ali, né, enquanto Hitler se preocupa em invadir a França, né, e combater a Inglaterra. Ok? É um pacto que é datado, né? Logo depois, o Hitler vai acabar invadindo a União Soviética, não contando com a entrada dos americanos na guerra, mas isso é para um segundo momento. Tá? Acho que já me estendi demais, vou passar a bola para vocês. Buenas, isso aí. Ó, já temos alguns comentários aqui, ó. Nosso amigo aí, ó, Roger, lá de Rio Grande aí, mandando um abraço para nós. Muito obrigado aí, Roger, sempre acompanhando nosso professor de geografia lá de Rio Grande. Vamos lá, então. Olha só, o nosso amigo Dias já trouxe aqui para nós a situação do início, né, da Segunda Guerra. O que é a minha proposta trazer? É o livro Maus, tá? Porque o nosso tema gerador é histórias em quadrinhos, né? E o livro Maus, tá? Ele foi escrito, né, pelo o ilustrador, né, Spiegelman. E esse livro ele vai retratar a Segunda Guerra Mundial de uma maneira, vamos dizer assim, dramática, onde vai ser contado, né, o Holocausto, que o nosso amigo Gasguito vai comentar daqui um pouco. E como é que foi feito esse livro, tá? Estudando bem o livro, a gente vai ver que o autor
ele entrevistou, assim, exaustivamente o pai dele, que participou, né, que esteve nesse holocausto, e a gente vê escrito, assim, que ele sangra a história, tá? O pai dele vai contando toda aquela história da Segunda Guerra, do holocausto, dos campos de concentração, daquele sofrimento, tá? E esse livro, ele traz essa versão, né, Gasgueto, desse sofrimento dele ali. Mas o mais interessante é que essa história ela é muito bem representada, nós vamos ver isso, através de imagens. Só que os grandes personagens dessa história em quadrinhos são animais, né? E esses animais, cada um vai ter a sua finalidade. Eu vou conversando aqui com meu amigo Gasgueto, aqui com o Serafim, nós vamos discutindo, porque os judeus aqui são representados por ratos, né, Gasgueto? Exatamente. E qual é o grande objetivo deles de trazer o rato como personagem ali dos judeus? Como é que tu vê isso aí? Pergunta, não, que os nazistas estão caçando os judeus, né? Os judeus precisam se esconder dos nazistas. Isso. E os judeus são representados aqui como gatos, né? Como o Gasgueto falou aqui, aquela caça, né, do gato, sempre caçando o rato, né? E a gente vai ver essa história ali, esse personagem passando por aquilo, mas ele sendo representado por um rato. E também nós vamos ter aqui, ó, achamos que Hitler tinha acabado com vocês. Como o nosso amigo Gasgueto falou aqui, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira nação invadida por Hitler foi a Polônia, né, Gasgueto? Foi o que causou o início da guerra, né? O início da guerra. Então, os poloneses aparecem ali, né, como porcos. O que tu vê nisso aí, Gasgueto, nesse nosso papo aqui? Como é que tu vê? Por que eles são porcos? Cara, não, é o seguinte, ó, na realidade, o que a gente tem na Polônia é um governo que é também nacionalista nos moldes, a gente chama genericamente esses governos autoritários, nacionalistas, né, que perseguem as minorias, de fascistas. Só para o pessoal não confundir, o fascismo oficialmente é o da Itália, tá? Mas normalmente, se a gente tem um líder carismático, um nacionalista, um anticomunismo, a gente acaba chamando de fascista. E a Polônia tinha, na realidade, essa invasão da Polônia, a Alemanha não encontrou basicamente resistência invadindo a Polônia. Né? Então, nós temos na Polônia, quando Hitler invade, um governo fascista, um governo autoritário. E, além disso, a Polônia é o país da Europa que tem o maior número de judeus também. Então, é um governo autoritário e um país com o maior número de judeus. Né? Depois eu vou falar do gueto de Varsóvia, que fica na Polônia, né? E aí a gente volta nessas questões aí. Show de bola. Então, aí, a partir disso aí, nós vamos ver aqui, ó, nas ilustrações, né, contando a história ali, ó, os ratos se escondendo, fugindo, e os gatos sempre atrás, né? Nessa situação ali dos judeus com a situação dos alemães, né? Perseguindo, levando para os campos de concentrações. Só que esse livro ele é muito interessante porque ele não traz só esses animais, né? Ele tem uma representação muito forte dos ratos sendo os judeus, os gatos os alemães, os porcos os poloneses, os cachorros os americanos, que aí é a chegada deles, né, na guerra, afrontando os gatos, né? Quem é que vai fazer os gatos fugirem? Os cachorros. E aí nós vamos entrar depois aí com o nosso amigo Serafim, com o nosso maior herói dos quadrinhos, né? Americano, né? O nosso Capitão América. Então, nós vamos ver isso aí depois. Só que eu tenho outros animais que também se fazem presente aí no livro, que a gente vê os sapos, né, representado pelos franceses, os ursos pelos russos, as renas pelos suecos, os peixes pelos ingleses e as libélulas pelos ciganos, tá? Isso aí a gente vai chamar de antropomorfização dos animais. Ele vai ter essa comparação, né, trazendo ali no livro. E é muito interessante aí. Essa primeira parte é mais isso aí que eu vou comentar com vocês, para depois o nosso amigo Gasgueto vai trazer a parte vamos dizer assim,
do gueto de Varsóvia, do Holocausto, nós vamos entrando um pouco mais no livro, porque ele vai tratar toda a Segunda Guerra Mundial dessa forma. Vamos lá, então, nosso amigo Serafim agora vai falar do nosso Capitão América. Muito bom, Fabiano. Então, pessoal, o que nós temos aí? Fabiano, se puder colocar as imagens aí para mim, te agradeço muito. Valeu. Aí. O que acontece, pessoal? A Marvel Comics, ela é uma editora de quadrinhos muito antiga. Desde 1939 ela está no mercado. Inicialmente, ela tinha histórias mais voltadas para o terror, alguma coisa de investigação, sobrenatural, umas coisas assim, e ficção científica. Só que, com o avanço da guerra, acontece que os Estados Unidos começam diversas campanhas também para conscientizar a população da ameaça nazista e convencer a população a, sim, participar efetivamente do esforço da guerra, mesmo que não esteja na Alemanha lutando contra. Uma das ferramentas internas que se cria para isso, e é extremamente importante na cultura americana, dos Estados Unidos, no caso, é o Capitão América. Essa imagem que a gente está vendo agora foi a primeira edição de Capitão América que nós tivemos. Já na capa eles colocam um homem vestido com a bandeira americana sentando um belo de um soco na cara de Hitler. Isso com a primeira imagem. E nós temos ali o escudo do Capitão América defendendo as balas dos nazistas. É quase como se nós disséssemos, nós somos a América e nós somos o escudo do mundo para proteger todos que estão sofrendo contra o nazismo. A simbologia disso é extremamente importante e, culturalmente falando, é algo que se estende. E depois, lá nos anos 80, quando a gente tem ali a Guerra Fria, todo aquele período complicado, o Capitão América ele ressurge, tendo sido descoberto, congelado, e acaba voltando e tendo uma história de, digamos, de surgimento recontada para mostrar a importância dele não só durante a guerra contra os nazistas, mas também frente à ameaça comunista mais à frente. E isso vai ser parte dos elementos básicos dele na cultura, parte dos elementos básicos dele nas histórias que nós temos ainda hoje. Quem assistiu os filmes da Marvel e quem assistiu Capitão América e o Soldado Invernal, aquilo ali é uma declaração de que a Guerra Fria deixou resquícios ainda. Quando vocês veem naquele filme a Hydra aparecendo como sendo aquela organização secreta, etc., a Hydra é a continuação dos nazistas dentro dos quadrinhos, ainda representando a ameaça da Segunda Guerra. E aqui, gente, penso eu que a maior simbologia que a gente pode ver, e depois eu discuto mais especificamente conteúdos dentro do que nós estamos vendo aí, vejam claramente a simbologia do uniforme do Capitão América. Não é só o nome simplesmente Capitão América, é todo o uniforme dele que traz essa identificação que vai levar a um fácil reconhecimento como sendo a bandeira dos Estados Unidos. É uma bandeira que, hoje em dia, é impossível que alguém não conheça. Ou se não conhece, realmente, porque está isolado do mundo. Buenos, muito bueno. Então, agora o nosso amigo Gasguito vai continuar com a sua explanação aí agora. Certo. Bom, então quando a gente fala, né, por exemplo, nessa questão de perseguição aos judeus, a gente tem que entender que, tecnicamente falando, eles são considerados culpados pela crise econômica que a Alemanha sofreu, certo? Só que só esse discurso não basta, né? O Hitler, no Mein Kampf, no livro chamado Minha Luta, ele vai acabar escrevendo e entra dentro daquelas teorias que a gente chama de darwinismo social, que é basicamente quando alguém se apropria das ideias do Darwin e começa a falar um monte de bobagem, né? Que é trazer para as sociedades essas questões que envolvem evolução, seleção natural, seleção artificial, enfim, todo um discurso que legitima um racismo, a superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas sobre outro. E, enfim, é um dos exemplos do Mein Kampf, certo? O livro dele chamado Minha Luta. E aí ele vai defender a existência de uma raça ariana, e essa raça seria composta, né, por homens e mulheres fenotipicamente com cabelo loiro, com olho azul, com olho claro, altos, fortes, aquela idealização, né, que nem mesmo Hitler se enquadrava nessa descrição de ariano. Tá? Mas, enfim, a gente tem uma descrição ali do que seria uma raça superior. Quando tu define o superior, tudo que vem depois é inferior. Ok? Os mestiços, ele usa da biologia, ele deturpa, ele pega pedacinhos
das ideias ali do Darwin e utiliza isso como uma forma de argumentação, como fato, tá? E escreve bem no sentido de, se tu ler desatento, vai fazer sentido aquele tipo de ideia. Se tu não tiver, de repente, alguma leitura ali sobre biologia, né, sobre evolução, enfim, sobre essas questões, acaba fazendo sentido, tá? Então, partindo nesse pressuposto, os judeus eles serão perseguidos, tá? A guerra e a invasão da Polônia e a anexação de outros territórios, como a Áustria, por exemplo, fazem parte na busca por um espaço vital, ok? Então, esse terceiro Reich, na realidade, Reich, que é alemão, né? Esse terceiro império alemão, que o Hitler vai inaugurar, ele, na realidade, ele precisa de mais espaço para essa raça de seres superiores habitarem, tá? E os inferiores, né, tecnicamente, posterior à vitória da Alemanha na guerra, iriam servir, né, aos interesses dessa raça superior e, na medida do que não serviriam os interesses, seriam eliminados. E não entra só judeus. Os judeus eles foram a maioria, realmente, né? Mas a gente está falando de comunistas, a gente fala de homossexuais, que são chamados degenerados, né? Homossexuais, lésbicas, enfim, qualquer pessoa que destoa do padrão heteronormativo identificado ali pelo Hitler, certo? Ciganos também, ok? Pessoas com deficiência, se enquadram assim, em diferentes grupos anarquistas também, certo? Então, essa raça superior, baseado nessas ideias, ela vai ter o direito de exterminar esses inferiores, ok? E existia um programa chamado Lebensborn, que é a fonte da vida, que ele envolvia duas coisas. Ele envolvia incentivar as moças tipicamente representantes dessa raça ariana a terem filhos com soldados escolhidos pelo governo como os tipicamente representantes pela raça ariana. Se elas não quisessem criar os seus filhos, o Estado pegaria a criança, entregaria para alguém, para um casal fenotipicamente arianos. Então, um casal que teria essas características arianas comprovadas pelos cientistas nazistas. Ok? Parece coisa realmente, né, Serafim, de história em quadrinho. Tá? Então, esse programa ele envolvia também rapto de crianças, ok? Na Polônia, nas regiões ocupadas pelos nazistas, envolvia rapto de crianças, tá? E aí, o que é? Essas crianças eram entregues a esses oficiais, as famílias nazistas, para serem criadas, ok? Para futuramente gerarem membros arianos para essa sociedade. Então, envolvia reprodução, envolvia rapto de crianças para justamente manter, né, um programa de reprodução como gado, né, gente? Como gado, como cães, como queira, para reproduzir as pessoas desse tipo. E aí a genética é uma loteria, né? E se de repente não nasce com um olho claro, não nasce com as características, ou nasce com algum... não nasce uma criança, como é que chama? Típica, né? Que seria, típico é um nome científico para normal. Tem algum problema, não tem um dedo a mais, ou, né, outros tipos de problema no nascimento. O que a gente tem? Matam. Simplesmente, exterminam. Ok? Então, para ter uma ideia de como as pessoas acabaram comprando essa ideia, tá? Dois casos. Principalmente de rapto de crianças, principalmente fora da Alemanha. As crianças da Alemanha já eram consideradas superiores. Tá? E aí nós temos assim, então uma criança polonesa, uma criança ucraniana, se ela tem as características, ela vai ser examinada ainda. E se ela tiver algum problema, se for atestado algum problema, ela vai ser morta. Ok? Então, percebam como chega essa questão. E do ponto de vista de uma cidadã resolver se reproduzir, entregar o filho para o Estado criar, dá para a gente ter uma ideia de como esse Estado era forte. A gente fala em regimes totalitários, são regimes onde o Estado é total. O indivíduo serve para enaltecer e para garantir a grandeza desse Estado. Certo? E nesse caso aí da Alemanha, a gente tem essas questões referentes à reprodução de uma raça específica, a raça ariana, que estaria presente na Alemanha e nos países do entorno ali, alguns miscigenados com os considerados inferiores, mas ainda existe
né, alguns representantes dessa raça pura nesses países que precisam ser incorporados e reproduzidos, certo? Então, era muito comum isso. Né? A gente acaba não falando tanto nisso pelo nosso tempo em sala de aula e tal. Eu costumo, pelo menos, dar um toque para os meus alunos procurarem alguma coisa sobre, mas realmente parece coisa de ficção científica. Né? Parece... enfim, não parece que isso aconteceu e que as pessoas se submetiam a esse tipo de coisa. Tá? E, enfim, era uma ideia de fazer, né, uma reserva genética dessa raça. E, paralelamente a isso, tu persegue, né, os considerados inferiores. Dos guetos e dos campos de concentração, eu vou falar na última parte da minha fala, que eu vou passar a bola para vocês. Né? E a gente segue. Antes de tu terminar, Gasguito, deixa eu só colocar aqui. Comente um pouquinho para nós o que tu vê aqui. Eu? Qual é a tua opinião sobre essa cena do livro? Cara, então, tá simplesmente executando um judeu aí, né? Sim, e a gente lá vê que o livro... tem outros observando, eu acho, não estão presos, acho que não estão presos. Não, eles estão observando. Porque eles não tinham força para reagir àquilo, né? Eles aceitaram numa boa, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver que esse livro, ele se deu, né, principalmente com os relatos, né, do pai do Spiegelman, onde ele vai contar toda aquela história dele, o passado dele, né, de 35 até 45, tudo que ele viveu naquele momento, né, principalmente as cicatrizes que ficaram, né, do Holocausto nele. Ele está preso, ver as outras pessoas morrerem e não fazerem nada, ele não poder fazer nada, porque ele estava tudo, vamos dizer, sofrendo aquilo ali. Só que o interessante é que o livro em si, o autor, né, o filho, né, vamos dizer assim, o filho que está escrevendo a obra ali, desenhando, fazendo toda a interpretação da obra, ele começa a se perguntar, a se interrogar. Poxa, o que é isso? Como é que foi feito? Ele passa a ter uma obsessão por aquilo, para terminar, contar os detalhes. Poxa, começa a se perguntar. Pô, isso aí aconteceu mesmo, que nem o Dias falou agora, que nem o Gasguito falou. Poxa, parece que é surreal isso aí, não existe, né? Não aconteceu isso. Ele começa a se perguntar. E ele vai realmente até os campos de concentração, até pesquisando, a gente vê que ele foi até ao campo lá se eu não me engano, acho que é Auschwitz, né? Auschwitz. Ele teve lá pesquisando, ele teve lá vendo isso aí. Então, são fatos históricos que aconteceu realmente na Segunda Guerra, tá? E ele foi atrás dessas informações, ele viu quão pesado era aqueles ambientes, aquelas histórias, e relatou no livro, trazendo isso, e principalmente o Holocausto, né? Aquela morte das pessoas, os campos de concentração, o extermínio de mais de 6 milhões de pessoas, né? Pessoas que foi praticamente ignorado e abrandado por muitos. Achando aquilo um fato histórico que aconteceu, a Segunda Guerra acabou e aquilo morreu com aquilo ali. E isso aí é interessante porque é retratado no livro. A gente vê essa vamos dizer, essa dificuldade aí dos campos de concentração, que parece que não existiu aquilo. E o Gasguito pode nos dizer depois, aí no comentário dele, no término da guerra, esses 6 milhões de mortos, como é que ficou? O que houve? Tiveram represária? Foram punidos? Não foram? Porque foi uma disseminação, né? E aqui no livro a gente vê que a coisa começou a melhorar quando os cachorros, né, os americanos, começaram a intervir. Isso aí também o Dias pode comentar um pouquinho depois, o Gasguito.
a intervenção, né, dos americanos, que causou essa mudança, né, na guerra. E principalmente aí com o nosso amigo Serafim, que vai falar um pouquinho agora, com a chegada do Capitão América para resolver tudo. O cara era o cara. Vamos lá, Serafim, agora está contigo também. Então, pessoal, realmente, se dependesse do Capitão América nos quadrinhos, essa guerra teria sido vencida somente por ele. Na verdade, por ele e alguns outros personagens que surgiram naquela época. Por exemplo, o Tocha Humana. O Tocha Humana a gente conhece lá dos quadrinhos, do Quarteto Fantástico, um personagem importante também, só que originalmente ele surge junto com outro grupo de personagens que vai ser basicamente desenvolvido para representar os Estados Unidos na guerra. Então, ali nós temos personagens que vão ser uma representação do poderio militar e também cultural dos norte-americanos estadunidenses, principalmente nesse período final da guerra, quando a gente tem realmente a participação mais efetiva dos Estados Unidos após Pearl Harbor, tá? Entrando para fechar com a guerra, para terminar com a guerra. Então, se dependesse do Capitão América nos quadrinhos, realmente essa guerra teria acabado com ele e mais 5 soldados combatentes. Inclusive, para quem gosta aí de acompanhar os quadrinhos e os filmes da Marvel, essa capa que nós temos aí, a original, já traz aqui no cantinho ali e também o jovem aliado Bucky. Então, o personagem que hoje a gente conhece como Soldado Invernal, na verdade, realmente, assim como no primeiro filme do Capitão América, nos quadrinhos também é o amigo do Capitão América, o Bucky, só que nos quadrinhos ele era uma criança, na verdade. Então, toda a história do Capitão é exatamente como a gente vê nos quadrinhos ali, exceto pelo Bucky, que na verdade era mais jovem que ele e entra depois ainda na guerra. Mas para vocês verem como funciona a coisa. Para poder convencer as crianças também do poderio norte-americano e da necessidade de lutar contra o nazismo, foi criado esse personagem mais jovem, porque ele tinha um apelo maior em relação às crianças. O capitão já chamava atenção, já prendia as crianças para lerem aquilo, mas com um personagem ainda mais jovem, tu mostrava para as crianças que elas também poderiam estar na guerra, lutando, combatendo junto com os irmãos, com os pais, com os tios, com todo mundo que tinha ido cruzar o oceano para poder participar dessa guerra aí. E durante todo o período do conflito, personagens da Marvel e também personagens da DC vão estar altamente presentes. Claro que da Marvel está presente. A gente não vai ver, por exemplo, o Batman na Alemanha lutando contra o nazismo, mas a gente com certeza vê personagens que surgem também para tentar fazer esse papel de lutar contra o nazismo naquele período. E o Capitão América, sem dúvida alguma, é a maior representação disso. Assim como o Gasguito falou ali da questão dos campos de concentração, da questão da visão de quem eram as pessoas perfeitas, quem é que deveria ser realmente, nos quadrinhos, o Capitão América explora muito bem os autores, né, do Capitão América exploram muito bem esse conceito, porque ali os nazistas vão desenvolver pessoas com base em super soros para serem o máximo da raça ariana. E um principal personagem que surge aí nesse período também vai ser o Caveira Vermelha, que é um inimigo mortal da América, que quem acompanhou os filmes da Marvel aí viu também participações desse personagem, que era para ser, na verdade, o máximo do poderio nazista na guerra, mas por alguns problemas lá com o soro que eles fizeram, que era uma cópia do soro americano, e, óbvio, né, lembrando que quem escreveu a história eram os americanos lá no período da guerra, né, pessoal? Então, nos Estados Unidos não faria um personagem nazista que é perfeito, que é o guerreiro nórdico, como eles queriam. Então, o Caveira Vermelha tem a cara toda deformada, uma caveira literalmente exposta para poder demonstrar, não, eles até podem tentar, mas eles nunca vão ser tão bons quanto a gente é, realmente. Então, isso aí tudo acaba influenciando e muito no esforço da guerra com relação ao aspecto cultural que existe dentro dos Estados Unidos para poder levar à frente, então, a guerra e a motivação contra os nazistas. Show de bola! Agora o nosso amigo Gasguito vai dar a sua complementação aí. Bueno, então deixa eu voltar aqui que eu tô na meiuca. Gente, olha só. O que acontece aqui é o seguinte, dentro dessa lógica de extermínio, a gente tem os guetos e depois os campos de concentração. É claro que a gente fala mais e tem mais notícias dos campos de concentração, que seriam os locais de escravização, realmente, dos judeus ali, e extermínio. Tá? Trabalham um tempo e depois é exterminado. Tem uns que chegam e já são exterminados de chegada. Tá? Como vocês veem nos filmes, como A Vida é Bela, é um filme maravilhoso que fala sobre isso. Tá? Enfim, tem centenas de filmes de Segunda Guerra aí que são fantásticos, vale a pena conferir. Mas,
existia a figura dos guetos, né? E os guetos, na realidade, eram bairros, né, ou locais, às vezes podia ser um presídio ou uma escola, bom, só na Polônia tinha mais de 1.000 guetos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o mais famoso era o de Varsóvia, porque chegou a ter 400.000 pessoas. Tá? E olha só, a vida no gueto era tipo de sobrevivência, assim, no limite da fome, assim, passavam fome, tinham privações, não tinham saneamento básico, epidemias eram comuns, nos campos de concentração também, né, quando, acho que foi a fala do Fabiano, que chegaram os americanos, a coisa mudou, não se entendia o que era o campo de concentração até se ver o campo de concentração. E muitos judeus não puderam ser retirados imediatamente dali, porque algumas epidemias, se não me engano, era tifo, né? E existia no campo de concentração, então eles precisavam ficar em quarentena. Acabou a guerra, eles não eram mais torturados, não eram mais executados, mas eles precisaram ficar mais um tempo nos campos de concentração devido às epidemias que ali, né, existiam. E o Fabiano chegou a falar do relato, né, do pai do narrador ali, do Spiegelman. É interessante a gente refletir o seguinte: quando a gente ouve algum relato de alguém que participou de algum evento histórico, é importante que a gente tenha clareza que essa pessoa estava imersa no processo e que ela vai te falar um aspecto do processo. Ela não vai te falar de todo o processo, ok? Ela sabe o que aconteceu naquela cidade, naquele tempo onde ela viveu, certo? Para se escrever a história de um evento, de um fenômeno, de uma desgraça como foi o Holocausto, precisa de milhares de fontes. E muitas os nazistas queimaram. Por exemplo, as próprias do programa lá do Sangue do Futuro lá foram exterminadas. Não se sabe certo o número de quantas crianças foram raptadas, certo? Não se sabe. Então, essas questões que envolvem documentação, que envolvem o trabalho do historiador, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala com alguém que foi testemunha, que viveu aquilo. É importante tomar um relato, porque aquilo é uma fonte. Mas aquilo não é a história. Aquilo inspira, aquilo realmente... Existem relatos que são fantásticos, mas eles são um pedacinho, né, um grão de areia, perto do que foi o evento, que é chamado de Holocausto, mas que também tem um nome hebraico que é Shoah, certo? É um outro termo, uma outra terminação para falar desse fenômeno. Então, basicamente, nós temos os guetos, e quando o gueto de Varsóvia ele começou a ser esvaziado, porque depois do gueto tu vai para o campo de concentração. O gueto é tipo um brete, onde tu deixa todo mundo ali concentrado, fica mais fácil. Depois tu transporta para o campo de concentração, que seria um matadouro, propriamente dito. Entende? Fazendo uma analogia assim, primeiro tu isola eles dentro das cidades, dentro do país, manda tudo para os guetos, e deixa ali já morrendo a míngua, e depois sim tu leva eles para os campos de concentração, certo? Os judeus para os campos de concentração, que a partir dali é muito rápido para o extermínio, certo? Não dura muito tempo. Então, o Hitler chamava isso, essa eliminação dos judeus da Europa de solução final. Então, é a solução final. O Fabiano pediu, já que é a última parte que eu vou falar, o Fabiano pediu para eu falar um pouquinho do pós-guerra, né? E é interessante vocês entenderem, quando eu falo vocês, todo mundo que está assistindo, no sentido que, às vezes, a gente pensa na guerra como uma coisa muito preto no branco, assim, muito ou, né? Então, os americanos são contra os alemães e, né, a Alemanha invadiu a Rússia, a União Soviética, então, americanos e soviéticos são contra alemães e eles são aliados. Não é tão simples assim como a gente fala, ainda mais porque um é comunista e o outro capitalista, certo? No final da guerra, os oficiais nazistas e tal, a gente teve o Tribunal de Nuremberg, que foi mais para como comoção internacional, né? A gente tem pouquíssimos julgados e condenados, certo? Alguns foram condenados à morte, à forca, outros à prisão perpétua, mas assim, um número irrisório. Né? Se não me engano, não dá 30 pessoas. Foi assim, mais um espetáculo para a opinião pública. Né? Mas depois a gente tem a criação do Estado de Israel, né, que acabou motivando muito a criação do Estado de Israel em 47. Né? E os alemães e
os militares, o conhecimento dos militares alemães, na produção principalmente de material bélico, eles passam a ser vistos, essas pessoas passam a ser vistas como armas. E tu não pode deixar a arma para o inimigo. A Alemanha foi derrotada, a Alemanha não é mais inimiga. Quem é o inimigo dos Estados Unidos nesse momento? Ou quem é o próximo inimigo? Com quem eles vão disputar o mundo? Com os soviéticos. Então, eles fazem, na realidade, uma operação chamada Operação Paperclip, onde eles recrutam muitos cientistas. Um deles é o Von Braun, que tá diretamente ligado ao programa espacial norte-americano. Né? Tem outro que é chamado Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, que está diretamente ligado à perseguição, à captura e à morte do Che Guevara, aqui na América. Então, eles trazem esses nazistas paperclip porque eles, né, tu tem a tua ficha ali, eles tiram as fichas que tu era nazista, apagam teu passado nazista e tu vira cidadão americano e vai colaborar com os teus conhecimentos sobre a guerra, sobre armamento, sobre estratégia militar para os americanos no momento de Guerra Fria. Eu acho que eu paro por aqui, vou deixar com vocês. Beleza? É um tema para uma próxima aula, né? Quem sabe, Tem até uma série, o The Hunters, no Amazon, que justamente é um grupo de judeus, porque durante muito tempo tinha muito mais judeu nos Estados Unidos do que em Israel. Né? E aí o que acontece? Esses judeus americanos, eles caçam esses nazistas que estão tendo uma vida boa. A guerra acabou, eles estão tendo uma vida boa como se nada aconteceu. A gente tem nazistas indo para a Argentina, para outros países, né? Também passando pelo Brasil. Isso né? Não acaba nunca. Né? Então... Interessante. Trazendo aqui agora para vocês, acabando também essa parte do Maus, a contracapa do livro, ela traz essa parte da Polônia, com os campos de concentração, toda essa... onde vai ser relatado toda a história ali dele, tá? E o interessante aqui também é esse final ali, o Maus, ele vai contar toda essa história e trazer, principalmente, essa visão do Holocausto ali de quem esteve lá. Até eu acho interessante aqui, na contracapa, porque a gente vê o caso aqui, a representação, né, do pai contando para o filho toda aquela história, né, relatando aquilo, é bem interessante, tá? Mas aí nós temos aqui, a pedido do nosso amigo Gasguito, aqui nós vamos, depois da intervenção do Serafim, nós vamos colocar uma questãozinha aqui para o pessoal dar uma olhada e uma discutida aí, nós vamos conversar. Mas eu queria trazer o seguinte, como o Gasguito falou, a gente, assistindo filmes, né, tem o... Se eu não me engano, é Coração... É o dos Blindados, é Coração de Fogo, é Coração... Me ajude aí, Gasguito. É o filme aquele... Corações de Ferro. Coração de Ferro. Que mostram ele mostra eles chegando, né, no campo de concentração, libertando, né, os judeus. Aí os judeus acham que vão sair, eles não, vocês vão ficar aqui porque precisa ter um período de quarentena, readaptação, toda aquela coisa. E eles permaneceram no campo, mas com aquela situação, sendo alimentados, cuidados pelos americanos. E eu achei muito interessante isso aí, porque a gente vê que aquela população queria sair dali, queria fugir dali. Não, eu quero sair. E eles, não, vocês têm que ficar. E eles, não, mas eu quero sair. Mas aquela coisa, assim, que era aterrorizante para eles. E como o Gasguito falou, o pós-guerra é uma coisa incrível, né? Porque tu pode ser inimigo, mas se tem algum proveito, vamos arrumar, vamos ajeitar para deixar tudo, vamos tirar um proveito disso. Agora, nosso amigo Serafim... Desculpa, só para te falar, assim, no trecho do Maus que tu mostrou, assim, mostrava que os judeus não resistiam pela diferença de força, né? Um exército organizado, bem treinado, um dos melhores exércitos da Europa. Mas a gente tem o próprio levante do gueto de Varsóvia, quando começaram a retirar para levar para os campos de concentração, né? A gente teve ali, o campo chegou a ter mais de 400 mil, mas a gente teve, no final do levante, 56 mil pessoas sendo presas porque se revoltaram contra os nazistas e entraram num franco conflito contra eles. E o gueto foi destruído. Então teve revolta. Né? Tem casos de suicídios nos campos de concentração. Né? E, claro, é uma revolta de uma força, né,
que não está organizado enquanto exército, enquanto nação. Esse é o grande problema que os judeus enfrentam. E justamente por isso a gente vai ter a criação do Estado de Israel depois, que isso é outro motivo, isso pode ser tema para outra aula, né? A gente tem aí outras questões para falar sobre esse tema. Não, e é interessante o que tu falou, porque tipo assim, é uma revolta é uma minoria, né? Mas é bastante gente, mas desorganizado, sem armas, sem ter aquilo, né? Então acabam sendo dizimados, né? Que nem tu falou, destrói-se tudo. Vamos deixar o nosso amigo Serafim agora trazer aí, mais um pouco das suas histórias. Vamos colocar lá para o Serafim. E aí, pegando o mesmo gancho que vocês apresentaram sobre o pós-guerra, para quem gosta dos quadrinhos e quer ver outras formas de acompanhar isso, a gente vai ter muito dessa visão do pós-guerra sendo apresentada também nos X-Men, no filme chamado X-Men Primeira Classe. Lá nós vemos o personagem Eric Lancher, que é o Magneto. Depois de adulto, ele foi uma criança num campo de concentração, depois de adulto ele está percorrendo a Argentina, caçando nazistas. Só que ele já é um mutante, poderoso, aquela coisa toda, e ele vem até a Argentina atrás de nazistas que ele sabia trabalharam no campo de concentração onde os pais dele morreram. É bem interessante de ver essa parte. Outra obra literária aí que é bem famosa, e ficou famosa nos Estados Unidos também, em forma de quadrinhos, é o Diário de Anne Frank. É um diário escrito por uma menina que viveu esse período. Ela conta nesse diário todo o período de confinamento dela junto com a família até o momento em que ela é capturada. O diário é publicado depois pelo pai dela, se não me engano, por uma irmã ou tia que sobreviveu também, mas infelizmente a Anne ela acaba falecendo dentro de um desses guetos. Ela não sei se foi num gueto, na verdade, se já foi num campo de concentração. Ela faleceu por causa de uma doença, na verdade. Ela foi vítima das epidemias que aconteceram. E é uma obra extremamente interessante também, porque mostra muito esse aspecto que nós temos também no Maus aí, da seriedade em que esse tema é tratado na literatura de modo geral. E também, obviamente, a gente vai ver aí uma visão diferenciada sobre como se viveu aquele período por parte de alguém que também estava lá presente e jovem, né? Então é mais fácil de se conectar ainda com o público que está aqui possivelmente assistindo essa aula agora. Mas quanto aos quadrinhos, pessoal, quanto à Marvel em si, a Marvel não parou de surfar na onda da Segunda Guerra Mundial tão cedo. Ela acabou criando diversos outros personagens e, de certo modo, vendo que essa lógica dava muito certo, ela criou muitos outros personagens atrelados ao período que se viveu. Então, se na Segunda Guerra Mundial a gente teve o Capitão América, logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 50, quando a gente começa a ter os movimentos beatniks, aquela contracultura toda surgindo, outros personagens que também vão ser representantes dessa contracultura também aparecem nos quadrinhos. Eles vão ser extremamente importantes, de modo geral, ainda hoje. Um desses personagens que é parte da contracultura e depois uma continuação dela dentro do que é considerado o exemplo do herói norte-americano é o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha surge nos anos 60 ali, ele é um personagem, na verdade, é um adolescente que não tem todos esses ideais valorosos e valiosos de poder e etc., que o Capitão América, por exemplo, representa. Ele representa o jovem americano normal da década de 60, que, por um acaso, dá de cara com um experimento radioativo, já que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a partir das bombas de Nagasaki e Hiroshima, a nova onda na cultura é a energia atômica. É tudo que tem do átomo, tudo que vem da radiação, então nos quadrinhos não é diferente. Assim como nós temos na Marvel, a gente vai ter vários outros caminhos surgindo na cultura e na contracultura aí, que vão explorar muito essa ideia. E ainda hoje, né, pessoal, a gente tem muito dessa exploração. Se a gente for pensar, nós temos até comédias absurdas recentes aí que ainda falam sobre o nazismo. Por exemplo, nós tivemos recentemente aí uma comédia que era Zumbis Nazistas do Frio, alguma coisa assim, não lembro o nome exato agora, mas é o que teria acontecido se as tropas de Hitler, que foram lutar na Rússia e morreram de frio, tivessem virado zumbis e estivessem voltando agora. Então, os quadrinhos, eles exploram as coisas das formas mais bizarras possíveis. Eu acho que zumbis nazistas é uma delas, então. Não é, Gasgueto? Zumbi e nazista ainda. Não,
Agora, vamos colocar aqui o nosso amigo Gasguito vai fazer que ele trouxe isso aí para vocês, uma questão da SpaceX 2017. Isso. Gente, é o seguinte, ó, a ideia não é nem resolver a questão aqui, é simplesmente mostrar como esse conteúdo que a gente abordou aqui, ele é caidor, né? A gente já está chegando a quase 50 minutos de live. Então, rapidamente aqui, só um enunciado da questão. Tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora. Né? Ascendeu pela via democrática, né? Fazendo parte, sendo convidado para ser chanceler pelo Hindenburg, presidente, né? Hindenburg, herói da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Né? E aí, logo depois que o Hindenburg morre, em 1934, ele assume os cargos de presidente, chanceler e vira o Führer. Ok? Então, a questão pergunta ali da Alemanha, da República de Weimar e tal, né? E fala que o partido nazista vem crescendo, né? E a partir de uma espiral totalitária acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, né? Deixa eu ver aqui. A ponte dentre as alternativas abaixo, aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas. Então, como os nazistas ascenderam democraticamente? Por que eles chegaram a esse poder? Que conjuntura permitiu? E aí a gente fica ali, ó, a crise econômica iniciada com a queda da Bolsa em 29 aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando parte da população o desejo de um líder carismático, capaz de resgatar a honra nacional. Isso justifica a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior. Um detalhe que quando o Hitler falava dessa coisa de exterminar judeu, de matar judeu e aquela coisa toda, a pessoa dizia, não, nem é tudo isso. E aí a coisa foi cada vez se intensificando mais e mais e mais. O nosso tempo já basicamente acabou, eu só queria mostrar que realmente essa questão cai, né? E sempre que eu participar das lives, eu vou tentar trazer alguma questãozinha para mostrar como os assuntos que a gente fala aqui, né, eles são abordados nas provas. Claro, não é uma aula, né, gente? É uma live, é outra linguagem, a gente tem um tempo limitado. Normalmente, em sala de aula, quando eu vou falar de Segunda Guerra Mundial e Holocausto, eu tenho aí, no mínimo, uns 4, 5 períodos para dar essa aula. Então, de 50 minutos, imagine, né? A gente falou de tanta coisa aqui, né, em apenas 50 minutos. Beleza? Já aproveito aqui para deixar o meu boa noite. Muito obrigado para quem assistiu. Né? E sigam acompanhando aí as lives do grupo. Serafim, deixa a sua despedida aí. Também, gente, muito obrigado aí para quem nos acompanhou. Minha tag está aqui embaixo, certo? Só vocês olharem aqui, Professor Serafim, ou então English with Vini. Facinho de achar na internet, estou lá no Instagram, quem quiser entrar em contato, esteja à vontade. Deixando também, pessoal, uma indicação para vocês aí. Quem não conhece, em Curitiba nós temos um Museu do Holocausto. Quem é aí do Paraná, quem está viajando pelo Brasil, logo após a pandemia, obviamente, né? Vale a pena lá conhecer, visitar, tem muitos itens que vieram diretamente da Alemanha, então tu tem uma noção mínima de como foi o processo aí da Shoah. E também dá para conhecer um pouquinho da história da guerra toda, de como ela foi se organizando, pelos documentos que eles apresentam, pelos itens que foram resgatados. E eu também já tive a oportunidade de conhecer um campo de concentração na Alemanha. Assim, galera, para quem tem o coração forte e o estômago também, vale a pena visitar. É uma experiência única, mas é pesada, pesada, pesada mesmo. Mas é exatamente tudo que o Gasguito nos apresentou aqui agora. A descrição que ele deu, mais os comentários do Fabiano, mostram exatamente o que tu vai encontrar se tu for lá ver um campo de concentração presencialmente. Uma experiência única, mas também tem que estar preparado psicologicamente para isso. Porque os horrores da guerra lá são bem concretos. A gente percebe isso de forma muito objetiva. Mas, deixo meu boa noite aí para todo mundo. Então, um bom sextou para quem for sextar. Em casa, né, pessoal? Se cuidem, por favor. Mas, estamos aí. Muito bom, pessoal. Sextou, que nem diz o nosso amigo Serafim. Mais uma live aí falando sobre história em quadrinhos voltadas para a Segunda Guerra Mundial. Semana que vem nós vamos falar sobre música, teremos química. Não sei como é que nós vamos tirar química de música, mas tudo bem, vamos lá. E mais o nosso pessoal do grupo aí, na terça-feira... Geralmente... Fumadinha. Contra a cultura, tóxicos. LSD, aquela loucura dos anos 60. Vamos aí, ó. Sem LSD. Toque. Mas vamos lá. Na terça-feira nós temos o simulado, né, de português e matemática, comigo e o professor Anchieta, o homem nevado, vive na neve.
aquele cabelo branco, charme pessoal, e nós estamos programando aí uma live aí com a professora Aline Pegoraro, onde nós vamos falar sobre métodos de estudar. Ela faz parte do grupo, ela trabalha com espanhol, e ela gosta muito desses métodos para estudo, como estudar. Então, nós estamos programando aí. Não deixe de acompanhar aí o nosso grupo Mestres dos Concursos e se inscrevam em todas as nossas mídias sociais. Tá? Um beijo a todos aí, obrigado pela participação. Até a semana que vem. Feito!